Oi, pessoal, boas-vindas a mais um vídeo do Uma Questão de Narrativa. Para quem está chegando agora, te convido a conhecer mais do canal. Eu estou aqui nos bastidores de uma nova publicação. Sim, eu vou lançar um livro de contos em breve. E eu estou fazendo a produção editorial nesse. Está sendo uma publicação independente, na verdade, autopublicado, né? Porque eu, como autora, estou assumindo isso. Eu estudei produção editorial para poder chegar nesse momento. E já tive algumas publicações anteriores, então eu senti que agora eu tenho um pouco mais de autonomia e conhecimento para poder compartilhar mais textos com o mundo e testar os formatos. Então, depois que eu decidi que seriam textos mais curtos, eu fiz a seleção direitinho de quais seriam, como que ia ser essa ordem, com que textos eu vou intercalar, porque vai ter um pouquinho de prosa poética, tipo umas cartinhas e reflexões. E aí entram as etapas desse processo de produção editorial, depois que a revisão, né, de autora já foi feita e já está tudo mais ou menos definido. E nesse momento entram outras pessoas que colaboram na produção. Uma delas pode ser um momento de leitura beta, que no meu caso eu tenho uma pessoa próxima que não leu os textos ainda e aí lê para me dar uma opinião de leitora. E depois a gente passa por uma revisão, que aí é feita com um profissional do universo editorial, que no caso estudou, treinou para poder fazer essa revisão, e me entrega um material, né, com as correções tanto ortográficas, quanto também alguma questão de coesão do texto, que ficou confuso, enfim. E aí depois que eu confiro isso, chega o momento de ir para uma parte mais visual, mais gráfica, que é a diagramação. E aí eu também tô contando com uma pessoa para colaborar, porque você precisa ter um entendimento específico de como configurar para o formato do livro que você quer, seja digital, físico, né? Então, eu tô mostrando um pouco para vocês de como eles podem ser diagramados de maneiras diferentes, né? Seja o início dos capítulos, essa escolha mais gráfica ou de elementos, né, de ilustração. E cada livro vai pedir um processo diferente. Aqui eu estou fazendo um projeto simples agora, né, pensando num produto que eu consigo realizar, produzindo com menos orçamento, que possa ser num período mais tranquilo, mas ao mesmo tempo ágil também. E também tem essa questão da capa, né, que é feita às vezes pelo mesmo profissional. E tem alguns autores que fazem, né, os seus próprios projetos gráficos, tem projetos gráficos diferentes dos convencionais. E a ideia é que você adeque isso para o formato do livro que você está decidindo entregar. Então, é importante ter esses conhecimentos de fontes, espaçamentos, entender como que isso vai se configurar e saber que, seja para o leitor digital ou para a impressão, você vai ter um arquivo que está adequado para aquilo e vai caber direitinho, mas também que vai ficar confortável para quem vai ler, porque às vezes atrapalha um pouco quando essa configuração, né, fica com alguns espaçamentos estranhos ou coloca os diálogos de uma forma um pouco perdida, enfim, tende a atrapalhar um pouco a experiência de leitura quando acontecem essas coisas. Então são vários elementos que é legal da gente pensar, porque o livro, por mais simples que ele seja e por mais que você faça de uma forma mais independente, ele envolve várias ideias e vários processos diferentes. Sem contar em tudo aquilo que vai no próprio processo da escrita, né? Seja de pesquisa, de criação ou desenvolvimento. Nesse momento eu estou trabalhando com também uma tiragem pequena, né? Eu vou fazer um número menor aí do que o que algumas editoras mesmo independentes fazem, de centenas, né, de exemplares. E é um pouco diferente do projeto do meu livro de estreia, que no caso foi um romance, e tem essas ondinhas e todo esse projeto bem bacana, então tem uma distribuição um pouquinho maior. E agora eu vou imprimir também num formato de livro menorzinho, assim, mais compacto, porque como tem menos texto, ele fica mais bonitinho, mais adequado e continua sendo uma coisa assim que ocupa pouco espaço, né, que vai ficar bacana. Então eu tô fazendo alguns testes aqui para poder circular um pouco mais as ideias
e agradeço pela sua companhia. Trago novidades em breve. Até mais!